Salve galera, tranquilo? Num futuro distante, os antigos quase exterminaram a humanidade em um evento conhecido como a Guerra dos 60 Minutos. Depois, os sobreviventes se uniram para construir as gigantescas cidades móveis que agora pontilham a Terra. Em vastos territórios de caça como a Europa, grandes cidades atacam e anexam cidades menores. Na Ásia, um grupo que se opõe às cidades móveis construiu um assentamento fixo protegido por uma muralha de escudos. Um dia, Esther percebe que a predatória cidade de Londres está se aproximando da cidade mineira de Salzacan. Como o objetivo de Esther é matar Tadeus, o principal historiador de Londres, ela se mistura às pressas com os moradores de Salzacan para impedir que a cidade seja tomada. Logo, alarme soa e todos na cidade entram em pânico e tentam escapar. Por outro lado, em Londres, as pessoas estão comemorando a caçada. O Salzacan tenta escapar o mais rápido possível, mas o tamanho e a força de Londres facilitam sua captura. O motorista do Salzacan decide esvaziar o silo para reduzir o peso e acelerar. Eles seguem em direção à colina e quase caem de um penhasco, mas conseguem virar a cidade no último segundo. Infelizmente, o movimento repentino faz com que a cidade perca algumas peças, incluindo uma roda. Londres aproveita a oportunidade para disparar um arpão de corrente, que rapidamente captura o Salzacan e o devora. Dentro de Londres, os cidadãos de Salzacan são instruídos a entregar toda a sua tecnologia ancestral. Enquanto isso, Catherine, filha de Tadeus, está no Museu de Londres, onde produtos tecnológicos como smartphones e torradeiras são considerados artefatos antigos. O aprendiz de historiador Tom ajuda Catherine a encontrar informações sobre a Guerra dos 60 Minutos. Ele mostra uma máquina que montou com peças antigas e a usa para exibir um vídeo de uma arma chamada Medusa, capaz de destruir cidades inteiras. A arma é tão destrutiva que os antigos criaram um dispositivo chamado Crash Drive para desativá-la. Tom notou recentemente que algumas peças estão desaparecendo, mas seus superiores não o levam a sério. Então, ele cria um compartimento secreto que exige uma senha. Ele mostra a Catherine sua tecnologia militar oculta, sem saber que outro aprendiz de historiador, Herbert, o está observando. Tom quer jogar tudo no pântano para que ninguém possa usá-lo para causar dor e morte. Ao saírem do escritório, Herbert informa que está rebaixando Tom e enviando-o para limpar o térreo. Como é hora do rush, Herbert sabe que Tom chegará tarde e será demitido. No entanto, Catherine concorda em ajudá-lo. Catherine usa seu passe VIP para levar Tom a um elevador especial. Enquanto o elevador avança, Tom explica que precisa chegar ao térreo o mais rápido possível para coletar artefatos antigos descartados pelos novos cidadãos antes que sejam jogados no lixo e queimados como combustível. No térreo, os cidadãos de Salzacan estão sendo processados e suas armas são confiscadas. Esther passa sem impedimentos, escondendo a faca na manga. Logo, Tom chega à lata de lixo e começa a reciclar tecnologia antiga, como torradeiras, e é reconhecido por Tadeus, que está ali para inspecionar um reator de fusão nuclear extremamente perigoso. Tom ressalta que os engenheiros roubaram todos os reatores do museu, e Tadeus promete se livrar deles. Perto dali, um homem de Salzacan empurra um guarda, iniciando uma briga. Tadeus grita para eles pararem, e Esther se aproxima dele em meio ao caos. Tom a percebe e tenta avisar Tadeus, mas é tarde demais. Esther declara que quer vingança por sua mãe e esfaqueia Tadeus. Quando ele a empurra, o cachecol de Esther cai, revelando uma cicatriz feia. Ela tenta atacá-lo novamente, mas Tom a impede e a desarma. Esther, enfurecida, dá um soco no estômago de Tom, e um alarme soa, anunciando a chegada da polícia. Esther foge, e Tom a persegue. Eles entram em Salzacan, que está sendo destruída por serras e garras gigantes. Eles devem desviar de máquinas em movimento e evitar permanecer em prédios em colapso por muito tempo. Eles continuam correndo de uma superfície para outra, até chegarem a uma plataforma onde precisam se apressar, porque uma máquina de destruição gigante os está perseguindo. Esther atravessa uma porta e a fecha, e Tom tem que se esforçar mais para passar. A perseguição continua, mas quando Esther vê Tadeus se aproximando, ela muda de direção. Temendo ser pega, Esther pula da grade do triturador de lixo.
Tom agarra seu pulso e tenta salvá-la, mas ela o força a soltá-la e perguntar a Tadeus sobre sua cicatriz e sua mãe morta. Quando Tadeus chega, Tom repete o que ouviu, e Tadeus o empurra, fazendo-o cair também. Logo, Catherine e os guardas chegam, acreditando no que Tadeus disse sobre a cerca quebrada, mas Catherine percebe que Bevis está se escondendo. A lata de lixo deveria despejar o corpo, mas a aeronave o procura e não encontra nada. Esther se esconde nos rastros deixados pela mudança da cidade, escondendo Tom sob as folhas. Ela vasculha os bolsos dele e rouba seu dinheiro e sua faca. Nesse momento, Tom acorda e começa a segui-la. Esther fica furiosa e o ameaça com uma faca, mas ele a convence a ficar com ele por enquanto. Em Londres, o prefeito Crome repreende Tadeus por desperdiçar recursos e não seguir adiante com seus planos. Tadeus visita seus cientistas, que estão trabalhando em uma arma para ele, mas precisarão de mais algumas semanas ou mais da tecnologia antiga. Tadeus entrega as células de fusão, e os cientistas revelam que uma prisão no mar capturou um perseguidor, uma criatura meio zumbi, meio robô que é um caçador de recompensas e continua gritando o nome de Esther. Tadeus chega à prisão, e encontra o perseguidor Shriek em uma cela no mar, e descobre que ele quer matar Esther por quebrar sua promessa. Ele retorna à aeronave e ataca a prisão, destruindo a estrutura da prisão e libertando Shriek. Enquanto isso, Catherine persegue Bevis até que ele confesse o que viu. Tadeus tenta matar Esther e Tom. Bevis explica que o projeto de energia anunciado é uma fachada para um projeto maior que está sendo construído na catedral, mas ele não consegue entrar porque os guardas estão bloqueando sua passagem. Catherine se oferece para ajudar. Enquanto isso, Esther ensina Tom a beber a água suja do chão se quiser sobreviver e compartilha seus finquis com ele. Tom fica chocado porque a comida tem mais de 1000 anos, mas Esther explica que a comida dos antigos nunca estragava. Quando ela acorda, encontra Tom gritando e agitando os braços para atrair a atenção de duas cidades em movimento. Infelizmente, eles são saqueadores e começam a atirar arpões neles. Tom se esforça para sair da trilha, e Esther o ajuda, mas quando ele se vira, ela já não está mais lá. As duas cidades quase alcançam Tom, e ele recua, caindo em um buraco. Acontece que ambos caíram em uma cidade subterrânea chamada Scuttlebug, que começa a se mover assim que os saqueadores vão embora. A princípio, o motorista e sua esposa parecem amigáveis, mas logo colocam Esther e Tom em uma cela. Durante um intervalo, Esther conta a eles que sua mãe, Pandora, morreu quando ela tinha 8 anos. Pandora era uma arqueóloga que viajava pelo mundo desenterrando o passado. Tadeus era seu amigo íntimo e a visitava com frequência, até que um dia encontraram um objeto muito perigoso. Quando Tadeus tentou pegar o objeto para seus próprios propósitos obscuros, Pandora tentou impedi-lo e os dois começaram a brigar. Durante o confronto, Tadeus caiu e derrubou uma lâmpada, iniciando um incêndio. Desesperada, Pandora deu um colar a Esther e pediu que ela cuidasse bem dele, mas Tadeus a esfaqueou. Esther tentou salvar sua mãe, mas Tadeus a atacou com uma faca, deixando-a com uma cicatriz. A pequena Esther fugiu, e Tadeus escapou com um objeto misterioso. Tom pediu a faca de Esther e abriu uma escotilha no chão para que eles pudessem tentar escapar. No entanto, a perna de Esther estava machucada e ela não conseguia pular alto, então pediu a Tom que a deixasse. Tom se recusou a deixá-la para trás e fechou a escotilha. Os dois foram então levados para outra cidade para serem vendidos como escravos. Quando o leilão começou, Ana, uma rebelde procurada, anunciou que queria comprar Esther. Sabendo que a recompensa de Ana era alta, o leiloeiro tentou capturá-la, mas ela atirou na cabeça dele. A multidão e os guardas entraram em pânico, e uma briga começou. Ana continuou atirando em qualquer um que tentasse capturá-la, enquanto Esther pegou uma arma de um guarda morto e libertou Tom de suas correntes. Os dois fugiram juntos, com Ana trocando sua arma por uma espada, derrubando qualquer um que a atacasse. Ela até escondia uma faca no sapato para matar com um chute. A cidade estava lotada, dificultando muito a fuga. Tom e Esther continuaram a se esquivar até encontrarem uma área aberta, mas foram impedidos pelo Shriek. Sem outra escolha, começaram a subir na roda gigante da cidade, pulando de roda em roda até chegarem a uma plataforma. O Shriek rapidamente os alcançou e os empurrou,
mas antes que ele pudesse atacar, Ana apareceu em uma aeronave e atirou nele. Esther rapidamente subiu a bordo da aeronave, enquanto Ana voava para longe, sem demonstrar interesse em salvar Tom. Esther se recusou a deixá-lo para trás e jogou uma corda para ele, mas o Shriek a agarrou e começou a puxar. Ana entregou uma faca a Esther e pediu que ela cortasse a corda, mas Esther jogou a faca para Tom, que cortou a corda embaixo dele, deixando o Shriek para trás. Quando o avião estava longe o suficiente, Ana acionou o piloto automático e cuidou dos ferimentos de Esther. Ela explicou que conhecia Pandora e a procurava desde sua morte. Ana não entendia como Esther sobreviveu sozinha por tanto tempo, e Tom percebeu que o Shriek a criou. No início, Esther ficou chateada com a revelação de seu segredo, mas depois concordou em contar sua história. Após a morte de sua mãe, Esther vagou sozinha pelo pântano até desmaiar. Foi quando o Shriek a encontrou e a levou para casa, também pegando o colar. Ele tinha várias bonecas assustadoras no carro, e Esther especulava que ele estivesse tentando se redescobrir, porque encontrou uma foto dele como humano. O Shriek queria que Esther se tornasse uma perseguidora como ele, e Esther concordou. No entanto, quando descobriu que Londres estava perto e que poderia encontrar Tadeus, ela fugiu. Desde então, o Shriek a perseguia. Algumas horas depois, eles chegaram a Skiport, a cidade no céu. Todos os rebeldes se reuniam ali para formar a Aliança Anti-Tração. Ana explicou que Pandora descobriu algo perigoso e disse que, se algo acontecesse com ela, Ana deveria procurar Esther, pois só ela poderia deter Tadeus. Esther não se lembrava do que sua mãe descobriu. Mas quando os rebeldes mencionaram que Tadeus estava coletando células de fusão, Tom desenhou um símbolo estranho que Esther reconheceu. Tom explicou que o objeto misterioso era um sistema de controle para uma arma de energia quântica, e Ana deduziu que Tadeus queria destruir a muralha de escudos asiática. Em Londres, Herbert encontrou Tadeus e lhe contou que havia encontrado um esconderijo de tecnologia antiga. Mais tarde, Catherine e Bevis se encontraram com o curador do museu, que revelou que os engenheiros invadiram o compartimento secreto de Tom e levaram toda a tecnologia. Ele então mostrou a eles um túnel secreto atrás de uma muralha com milhares de degraus. A subida exigia muito esforço, mas os levou diretamente à catedral. Poucos minutos depois, os dois emergiram do sarcófago dentro da catedral. Tadeus foi visto completando sua arma usando a tecnologia do museu e o sistema de controle de Pandora, Medusa, como visto no vídeo. Nesse momento, o Major Choromi invadiu a catedral, furioso por Tadeus ter ordenado que Londres marchasse para o leste. Ao ver Medusa, Choromi ficou furioso, percebendo que Tadeus queria começar uma guerra, como se não tivesse aprendido as lições da história. Choromi ordenou que os engenheiros desligassem as armas, mas todos o ignoraram. Tadeus atirou e matou Choromi. Nas sombras, Catherine finalmente viu a verdadeira forma de seu pai. Em Elhaven, os rebeldes receberam um aviso de que Londres estava se movendo para o leste. De repente, a energia acabou e eles ouviram gritos do lado de fora. Esther percebeu que isso era uma tática de distração, e logo o Shriek invadiu o local. Os rebeldes atiraram nele, mas não conseguiram feri-lo. Eles então tentaram atacá-lo com suas lâminas, mas o Shriek os matou facilmente, um por um. Nesse momento, uma explosão soou, e a cidade começou a queimar, desmoronando lentamente. Logo, a maioria das pessoas escapou no dirigível, e Tom e Esther correram para encontrá-lo. Ana pulou e esfaqueou o Shriek no peito com a lâmina do sapato, causando alguns danos. Os rebeldes então jogaram uma granada, que grudou na perna do Shriek. Quando a granada explodiu, abriu um buraco no chão e o Shriek caiu. Os rebeldes conseguiram evacuar, sem perceber que o Shriek estava segurando a viga de aço. Assim que Tom e Esther estavam prestes a alcançar o dirigível de Ana, o Shriek apareceu na frente deles. Tom tentou atacá-lo para proteger Esther, mas o Shriek agarrou seu pescoço, o jogou no chão e pisou em seu peito. Esther imediatamente agarrou as pernas do Shriek e implorou a Tom que poupasse sua vida. O Shriek percebeu suas lágrimas e recuou em choque, surpreso ao perceber que se apaixonou pelo garoto. De repente, o dano em seu corpo o fez desmaiar, e ele caiu de joelhos. O Shriek entregou o colar a Esther, libertando-a de sua promessa, e então desmaiou e morreu.
Enquanto a cidade desmoronava, Ana chegou e levou os dois para a aeronave, de onde eles eventualmente escaparam. O Porto de Ferro logo afundou. No dia seguinte, a aeronave rebelde atravessou um buraco na muralha de escudos e chegou ao Reino da Montanha, uma cidade fortificada que está imóvel. Eles se encontraram com o governador Guan e o avisaram que Londres estava chegando. Ana sugeriu atacar primeiro, mas Tom protestou que destruir Londres mataria muitos civis inocentes. Guan concordou que isso não era o ideal, mas não havia outra escolha. Era Londres ou o Reino da Montanha. Os alarmes da cidade soaram, e todos se prepararam para a batalha. Ao cair da noite, Londres finalmente se aproximou das muralhas da cidade. Tadeus ativou a Medusa, e Ana enviou as aeronaves rebeldes. Enquanto esperavam, Esther descobriu uma pintura mitológica da Medusa, que a lembrou do colar. Ela o abriu e encontrou um drive de choque dentro, imediatamente mostrando-o a Tom. Nesse momento, a arma terminou de carregar e disparou seu primeiro feixe de energia nas muralhas da cidade, destruindo dezenas de aeronaves, armas de defesa e matando milhares de pessoas. As muralhas estão seriamente danificadas e incêndios assolam o local. A multidão de Londres comemora. As armas agora levam vários minutos para recarregar. Esther e Tom dizem a Ana que precisam ir a Londres para derrotar a Medusa. Ela concorda em levá-los, e os outros rebeldes fornecem cobertura. Conforme o dirigível se aproxima de Londres, Tadeus abre fogo novamente. O dirigível se esquiva o melhor que pode, mas ainda sofre danos. Os rebeldes formam uma formação para distrair o inimigo, com Ana voando nas sombras abaixo. Londres abre fogo, e os dirigíveis rebeldes revidam, destruindo alguns dos prédios da cidade e causando pânico na multidão. Um feixe de luz ilumina Ana, e um rebelde se aproxima para tentar destruí-lo. Ele próprio fica exposto ao fogo inimigo e é abatido. Os outros rebeldes se concentram em destruir todas as luzes, permitindo que Ana voe para a segurança. Infelizmente, isso expõe toda a equipe, e eles são abatidos no processo, mas conseguem destruir todos os holofotes. Ana entrega Esther à catedral antes de atirar nos guardas e subir no telhado, entregando o avião a Tom. No momento em que Tadeus está prestes a atirar em Medusa novamente, Ana aparece e tenta matá-lo primeiro, mas um guarda atira nela. O computador alerta sobre o superaquecimento do sistema, e todos os engenheiros evacuam, permitindo que Esther entre sem ser detectada. Tadeus atira e fere Ana, e os dois começam a lutar com lâminas. A princípio, os dois parecem ter habilidades equivalentes, mas Ana se distrai ao ver Esther no computador e tenta distrair Tadeus. Ele a carrega para a sacada e a esfaqueia até a morte, mas Ana calmamente observa enquanto Esther finalmente desliga a Medusa e morre. Quando a arma cai, Tadeus sai da catedral e encontra Catherine. Catherine o insulta, chamando-o de assassino e dizendo que ele falhou. Tadeus discorda, dizendo que o muro está desabando. Enquanto isso, seus homens entram na sala de controle de Londres e matam todos os operadores. Agora a cidade está avançando descontroladamente, o que significa que ela irá colidir com a parede e destruí-la. Catherine corre para a sala de controle e tenta aplicar os freios, mas eles estão quebrados. Ela consegue contatar Tom, que apresenta um plano. Enquanto isso, Tadeus tenta escapar em uma aeronave, mas encontra Esther bloqueando seu caminho. Quando ela está prestes a matá-lo, Tadeus revela que ele é seu pai. Esther se lembra de Pandora e Tadeus se beijando, o que faz com que ele a desarme. Retornando para Catherine, ela abre os portões da cidade. Tom voa para dentro da cidade, atirando nos motores, que começam a explodir. Londres cambaleia, diminuindo a velocidade, e Esther pula em cima de Tadeus, e os dois começam a lutar no dirigível em decolagem. Após uma luta, Tadeus prende Esther contra a grade e tenta estrangulá-la. Mas ela agarra a faca de Tom e corta o rosto do pai. Em vez de matá-lo, Esther pula da grade, mas Tom a segura bem a tempo. Quando chegam a uma distância segura, Tom atira no dirigível de Tadeus, que cai e se choca contra o chão. Tadeus sobrevive, mas pousa muito perto de Londres. A cidade o atropela antes de finalmente parar. Agora há um grande buraco na parede. Catherine lidera os sobreviventes de Londres até lá, encontrando vários guardas.
Mas Guan diz para eles largarem as armas e dá as boas-vindas aos refugiados. No avião de Anna, Esther e Tom concordam em explorar o mundo juntos. E é assim que termina o filme de ação e ficção científica de 2018, Predator City. Vejo vocês no próximo vídeo.